Torcedores, calma. Rolou a primeira derrota do Milito, mas chegou a hora da gente analisar esse Penharol 2, Atlético 0, sem desespero, de cabeça fria. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Vamos lá então falar desse resultado de ontem aqui em Montevidéu pela Libertadores, né? O Atlético finalizando a sua participação na fase de grupos fora de casa, ainda resta um jogo em Belo Horizonte com derrota, a exemplo de 2013, mas se eu for listar aqui as coincidências com 2013, eu vou entrar lá na onda do Fael Lima, que está fazendo uma lista de dezenas de coincidências, ele está ficando maluco já procurando coincidências, mas enfim, assim como 2013, perdemos a primeira no último jogo fora de casa da fase de grupos, acontece e chegou a hora da gente analisar essa derrota com tranquilidade. Ontem, depois do jogo, eu publiquei algumas coisas ali no Twitter e eu vi uma galera desesperada, assim, tinha gente chamando o Everson de péssimo goleiro, falando que se não fosse o Sampaoli, o Everson estaria até hoje no Ceará, vi gente falando que o Batalha nada mais é do que um volante meia boca improvisado na zaga, vi gente falando que o Hulk acabou, que o Alisson vive até hoje de um bom jogo no Campeonato Mineiro, que o Milito é burro, ouvi absurdos, li alguns absurdos ali no Twitter depois do jogo. Torcedor, a gente sabe, fica desesperado depois de qualquer derrota. Não concordo com nenhuma dessas afirmativas que eu mencionei aqui. Então agora vamos com tranquilidade analisar esse jogo, porque sim, houve falhas, houve problemas, mas uma hora a primeira derrota chegaria e que bom que chegou num momento que não interfere tanto assim na nossa classificação, que já estava assegurada, e seremos os primeiros desse grupo, porque o Caracas, próximo adversário, é muito fraco e em tempo ainda de corrigir para a sequência da temporada. Vamos começar então analisando as propostas, pessoal. O Atlético, mesmo fora de casa, foi o dono do jogo no que diz respeito à posse de bola especificamente, né? Futebol não é um jogo que vai medir ali a posse, o vencedor não é quem tem mais a bola, e sim quem faz mais gols, e nisso o Penharol foi muito eficiente. Mas considerando a proposta dos dois times, o Atlético tinha a bola, ocupava o campo de ataque, campo de defesa do Penharol, o campo de ataque do Galo praticamente todo o jogo, terminou a partida com incríveis 78% de posse de bola, um número impressionante, e isso também mostra ali com clareza qual era a proposta do Penharol. Mesmo jogando em casa, o Diego Aguirre sabe que o time dele é inferior ao time do Galo, então ele posicionou o time dele em bloco médio ou bloco baixo ali, não marcou saída de bola do Atlético em momento algum. O objetivo dele era se defender, manter as duas linhas muito próximas ali, compactadas, para tirar o espaço entre linhas, especialmente dos jogadores do Atlético que são mais criativos e que tentam achar esse espaço entre as duas linhas para jogar. O próprio Hulk quando sai da área, o Scarpa quando joga, ontem não jogou, logo a gente vai falar dele, o próprio Zaratio, o Franco, enfim, o Paulinho. Então a ideia do treinador do Penharol, do Diego Aguirre, era justamente deixar as duas linhas bem próximas. Então, para quem não está tão acostumado com o tatiquês, explicar aqui rapidamente como que o Penharol se posicionou defensivamente, e aí sim atrapalhou muito a criatividade ofensiva do Atlético, e tem muito mérito do time do Aguirre nisso. O Penharol, num primeiro momento, ali se desenhou com duas linhas de quatro. O que são linhas, pessoal? Você pensa nos jogadores como se fossem peças ali num tabuleiro. Então, linha é quando as quatro peças estão em linha, né? Numa mesma reta ali no gramado, uma reta, pensando assim, visualmente paralela à linha de fundo. Então você tem quatro jogadores ali, os dois laterais e os dois zagueiros. Na frente dessa linha de quatro tinha outra linha de quatro, né, completando assim 8 jogadores, e os outros dois jogadores de linha mais à frente, um 4-4-2. Só que isso se mantinha por muito pouco tempo, porque quando o Atlético tinha a bola e começava a chegar um pouco mais próximo da área do Penharol, e isso acontecia toda hora, essa linha de 4, a primeira, né, a mais próxima do goleiro, virava uma linha de 6 jogadores. Então, dois jogadores da segunda linha voltavam para fechar os espaços pelos lados do campo, que é uma arma muito clara desse time do Milito, e os adversários começam a entender isso melhor. Ontem, os jogadores que estavam atacando essa amplitude, ou seja, jogando bem pelos lados do campo, por um lado era o Arana, que faz essa função sempre, pelo outro lado, onde geralmente ocupa o espaço o Scarpa, estava o Saravia. O Saravia ontem foi adiantado um pouco mais, jogando como um ala e ocupando esse espaço na lateral, que ontem praticamente não existia justamente por isso. O Penharol fazia uma linha de 6 para fechar esses espaços
dos lados do campo. Então o Atlético ficou sem alternativas pelos lados e ficou sem alternativas por dentro. O Hulk estava muito bem marcado, por isso tinha que sair da área toda hora, jogar de costas quase que o tempo inteiro. Nós vamos falar do Hulk ainda nesse vídeo, calma. Mas assim, não foi um jogo em que o Hulk teve oportunidades, recebeu a bola em condição de finalizar dentro da área ou próximo da área, ou teve oportunidade de carregar a bola de frente para o gol. Pelo contrário, o tempo inteiro foi brigando com o zagueiro de costas para o gol, sempre com um marcando e outro na sobra. O Paulinho também sem espaço para jogar, então o Peñarol tem muitos méritos de se defender, fechou muito bem o funil da área, aquele espaço por dentro, e cobriu bem ali defensivamente o espaço da amplitude pelos lados, não deixando o Arana jogar na esquerda, não deixando o Saravia jogar na direita. Ontem foi curioso, pessoal, porque eu assisti o jogo, claro, na tribuna de imprensa do Campeão del Siglo, mas num lugar engraçado que eu tava entre dois narradores. Na minha direita tava o Mário Henrique Caixa, da Itatiaia, um grande abraço para ele, e na minha esquerda tava um narrador de uma rádio uruguaia. Até engraçado porque o Marão tem aquele vozeirão dele, mas o narrador uruguaio falava tão alto que às vezes eu ouvia, às vezes não, o jogo inteiro eu ouvi muito mais o narrador uruguaio do que o Caixa, que tava no meu lado direito. E aí eu fiquei atento em alguns momentos ao que estava falando esse narrador uruguaio, porque eu gosto muito de ouvir a percepção de quem está do outro lado. O quadro aqui que eu faço no canal, Como os Caras Vêm, é uma prova disso. Teve um momento, quando estava 0-0 o jogo ainda, o Atlético tendo a bola, mas essa posse de bola quase que estéril, né, sem agredir de fato o gol do Aguerre, do goleiro uruguaio, que era até outro dia reserva do América e ontem tava lá zoando o Hulk. Tá tudo bem, viu, pessoal? Faz parte. Ele zoou ali utilizando o que o Peñarol tem de história, e o Peñarol é um gigantesco da América do Sul, tem 5 títulos de Libertadores, então considerando isso, o Peñarol tá no direito de zoar, os jogadores do Peñarol estão no direito de provocar literalmente qualquer time brasileiro. O Peñarol tem mais títulos de Libertadores do que todos os times do Brasil, então faz parte. O Aguerre zoou ali com o que ele tinha na mão, que eram 5 títulos do clube que ele defende, por mais que o último tenha sido lá na década de 80, né, e ele obviamente não tenha participado, e o Hulk zoou do jeito que o Hulk tinha pra zoar, porque o Hulk como jogador é muito mais relevante do que o Washington Aguerre, então virou ali, olhando o nome do Aguerre na camisa, tipo, quem é você? Faz parte, fica no campo, tá tudo bem. Mas voltando aqui, eu tava falando do narrador uruguaio, acabei me perdendo aqui um pouco contando esse caso e dando essa minha opinião em relação ao Aguerre, ex-goleiro reserva do América. Mas o narrador uruguaio que tava do meu lado, teve um momento que ele falou uma coisa muito curiosa. Ele falou assim, o Peñarol deixa a bola com os jogadores que menos sabem. O que ele quis dizer com isso? Que o Peñarol deixava o Atlético tocar a bola com tranquilidade na sua defesa. Entre os zagueiros, laterais, o Galo tramitava o jogo ali com tranquilidade. O Peñarol em nenhum momento ameaçava ali a saída de bola do Atlético. E aí ele mesmo disse, é claro que todos os brasileiros têm qualidade, mas se for para deixar a bola com alguém, que seja com os defensores. Então essa foi a ideia do Aguirre, porque se o Peñarol sai para tentar marcar a saída de bola do Atlético, com essa segunda linha de marcação que eu acabei de explicar, abre-se um espaço entre as duas, a menos que a segunda linha, no caso a primeira, né, a linha mais defensiva, saia junto e aí abre um espaço ainda nas costas dos zagueiros, que pode ser atacado pelo próprio Hulk, pelo Paulinho, pelos jogadores mais rápidos. Então a ideia do Aguirre não, deixa eu ficar aqui tranquilo no meu campo de defesa, com as duas linhas bem próximas, compactadas, deixa o Atlético tocar a bola na sua defesa, e aí sim, no meu campo de defesa, eu vou fechar todos os espaços possíveis para o Atlético não jogar. Essa foi a estratégia clara do Peñarol e que deu muito certo, e isso precisa ser reconhecido aqui. Não é só a gente que tem bom treinador, o Milito é sim um treinadoraço, mas o Diego Aguirre também é muito bom treinador, é inteligente, entendeu muito bem a proposta do Atlético no jogo em Belo Horizonte, quando ele sofreu com essa amplitude do Atlético, com essa agressividade do time do Galo pelos lados do campo, e ontem aqui no Uruguai soube muito bem se defender dessas armas. O próprio Gabriel Milito identificou isso, elogiou a equipe adversária defensivamente, disse que o Atlético tem que buscar alternativas para encarar times que vão enfrentar o Galo com essa proposta. O tempo foi passando, o Atlético pouco agredia, tinha a bola, mas não conseguia levar lances de real perigo ao gol adversário, e o Peñarol, em alguns momentos, atacava já com perigo, em algumas escapadas sem velocidade, em contra-ataque, a principal delas já no finalzinho ali do primeiro tempo, aos 44, salvo engano, uma jogada rápida pela esquerda. A bola é cruzada na área e o jogador do Peñarol finaliza ali numa posição melhor que de um pênalti, e a bola acaba subindo. Sorte do Galo naquele lance, porque se ele finaliza bem no canto do gol, não tinha nada que o Everson pudesse fazer. Então o 0-0 ficou de bom tamanho
ali no intervalo, né? O Atlético ameaçava muito pouco, tentava algumas bolas longas, já que por baixo estava muito difícil, o Saravia estava bem marcado de um lado, o Arana do outro, por dentro não tinha espaço. O Atlético tentava achar algum passe longo para o próprio Hulk, brigando ali na velocidade. Uma delas ele até saiu em boa condição, mas estava impedido. O Saravia, o tempo inteiro, quem estava no estádio percebeu isso. Acho que pela TV também deve ter dado para perceber. Tentava fazer um movimento ali do facão, né, por trás da defesa adversária para receber e raramente era lançado, não é um passe fácil de entrar realmente, mas o Atlético tentava dentro do que era possível. Mas o Peñarol fechava muito bem e além de agredir em contra-ataques, em jogadas rápidas, tentava agredir também em bola parada, que é um fantasma já antigo nosso aqui no Galo, né? Essas jogadas trabalhadas pelo alto são sempre um perigo e o Peñarol tinha ali algumas jogadas ensaiadas também. Teve até um lance meio bizarro, porque a arbitragem do Vilmar Roldan, que foi o árbitro da final da Libertadores de 2013, viu, pessoal? Aliás, eu encontrei com ele ali na zona mista, impressionante, a cara dele é a mesma, se passaram 11 anos e parece que não envelhece, mas bom árbitro ali, num geral, leva o jogo muito bem, os jogadores respeitam, né? É um cara de grande currículo e os jogadores tratam esse tipo de árbitro de uma forma diferente. Mas ele marcou o impedimento do Atlético, né? Do ataque do Atlético e a cobrança da infração ali por parte do Peñarol foi no campo de ataque do Peñarol. Isso é impossível, porque não existe impedimento no campo de defesa. Então, se foi impedimento, foi do meio campo para lá. E os caras bateram a falta, né? A cobrança do impedimento ali, do meio campo para cá, já no campo de ataque do Peñarol. E foi um lance que gerou algum perigo, a bola ficou ali perto do gol do Everson por um tempo, o Atlético conseguiu afastar, então é sempre um medo nosso ali, essas jogadas de bola parada, porque o Atlético já sofreu muitos gols assim, mas ontem esse tipo de jogada, né, bola levantada na área, o Atlético conseguiu afastar o perigo em todas as ocasiões. Antes da gente voltar para a análise, pessoal, o recado de sempre é da nossa parceiraça KTO. Se você ainda não fez o seu cadastro, faça utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta, caso você erre, o valor volta para você como bônus para uma nova tentativa. E mais um recado, se você ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral, inscreva-se aqui embaixo. Muita gente assiste os vídeos aqui e ainda não é inscrito, mais da metade, inclusive, um número que até me chamou a atenção, então me dá essa moral, não custa nada, se inscreva e indique o conteúdo para os amigos. Bora voltar para a análise. Ofensivamente, para o Atlético faltava alguma coisa diferente, né? Já que pelo alto não estava dando, os lançamentos longos não estavam rolando, não tinha espaço por dentro para jogar, a gente não tinha um meia mais criativo, o Zaratio estava apagado, o Igor Gomes entrou muito mal no jogo. Aliás, a gente tem que começar aqui a falar sobre as substituições também, né? O Otávio se machuca ainda no primeiro tempo e entra o Igor Gomes. Nenhuma substituição que o Gabriel Milito fez foi para recuar o time. Todas elas foram jogando o time mais à frente, mas não surtiram efeito. A primeira foi justamente a saída do Otávio para a entrada do Igor Gomes. Então, o que aconteceu na prática depois dessa substituição? O primeiro volante do Galo passou a ser o Alan Franco. O primeiro volante era o Otávio, né, já que o Batalha vinha jogando de zagueiro. Aliás, em nenhum momento do jogo voltou a ser volante. E o Franco vira um primeiro homem de meio campo e os dois na frente dele, o Zaratio e o Igor Gomes, que entrou mal, com bola não produziu, fez as duas faltas, cometeu as duas faltas que geraram os gols do Peñarol, então noite infeliz do Igor Gomes, e o Atlético continuava sem criatividade pelo meio do campo. No intervalo, o Milito tira o Alan Franco e coloca o Vargas, que entrou como um 10 mesmo, entrou como um meia, jogando por trás do Paulinho e do Hulk, não como um atacante. Muita gente ouviu falando, o Atlético lotou o time de atacantes, mas não tinha conexão entre os setores. Na verdade, o Vargas entrou de meia porque o Scarpa aparentemente não tinha condições físicas de jogar. E, pessoal, eu não sou médico, eu não sou dermatologista, não cabe a mim aqui falar, era só uma frieira no dedo do pé, por que o cara não jogou? O clube oficialmente falou que ele não jogou porque teve um problema dermatológico e por isso não treinou durante a semana. Ele estava no banco, então tinha condições de jogar em alguma eventualidade, né? Senão não seria relacionado. Mas o Milito explicou de uma forma objetiva que ele teve um problema dermatológico e por isso não treinou durante a semana, então seria uma questão até de falta de ritmo, um risco de lesão se ele entrasse no jogo. A gente fica com a posição oficial porque não cabe a mim aqui avaliar a condição física e médica do atleta para saber se ele tinha condição de jogar ou não, mas pelo menos um tempo ali, né? Enfim, seria importante no jogo, ter bom rendimento no jogo, mas o fato é que ele não entrou, mas ele tentou, o Milito tentou o Vargas de meia, né? O Vargas entrou tentando ali fazer algumas conexões, mas mais uma vez fica o elogio ao time do Peñarol que fechava muito bem os espaços. Depois, como uma cartada final, mais uma cartada ofensiva,
o Milito tenta a entrada do Alisson. Então ele tenta o Alisson na ponta através da saída do Gemerson. Ele tira um zagueiro e coloca um atacante. Então o que aconteceu na prática em mais uma substituição? O Gemerson sai do campo, o Saravia, que era o ala pela direita, estava jogando quase como um atacante pelo lado direito, volta a compor a linha de defesa, aquela saída de 3 do Galo, volta a ter o Saravia pela direita e o Alisson ocupa o espaço que ele geralmente ocupa realmente o espaço do Scarpa, o espaço no ataque pelo lado direito. O Alisson também não conseguiu produzir tanto. Aliás, eu vi também uma galera nervosa com o Alisson. Gente, jogador dessa posição, ele vai tentar 10 jogadas individuais para passar uma. É difícil, os caras são marcados de perto. O Peñarol se defendeu muito bem, anulou o Hulk, anulou o Paulinho, anulou o time inteiro do Atlético, anulou também o Alisson. Ele não vive de um bom jogo no Mineiro, pelo contrário, na rodada passada da Libertadores contra o Rosário, naquele 1-0, ele foi decisivo numa jogadaça ali que resultou no gol do Paulinho. Então, muita calma com o Alisson, é bom jogador, parte para cima, tem personalidade. Ontem foi muito bem marcado pelo time do Peñarol, como foi todo o time do Galo, então sem desespero também na avaliação do garoto, beleza? Mas é aquilo, né? O tempo ia passando, nada ia acontecendo, e aí você, Frossar, mas aí faz o quê? O time precisa ter alguma alternativa, precisa, e o Milito precisa trabalhar isso, é a lição que ficou do jogo de ontem, porque o Atlético vai enfrentar outros times com essa característica. O próprio Hulk ontem na zona mista falou, deu uma ideia ali de uma alternativa que poderia ter sido utilizada pelo Galo no jogo de ontem para achar esses espaços na defesa do Peñarol que não existiam. Vamos ver primeiro o que o Hulk falou e depois eu vou comentar essa resposta dele. Tentar também ser um pouco mais malandro, porque quando você joga fora de casa, com a equipe que defende com 9 ali, 6 mais 3, né? E mais um na frente. Você, por vezes, tem que tirar eles dali. Então, como é que você tira? Dá um pouco de bola para eles, deixa eles jogarem um pouco, entendeu? Baixa um pouco a linha, dá a bola para eles, deixa eles virem, para ver talvez não será a melhor solução. Claro que a gente é um time que treina no dia a dia, um time que gosta de ter bola, um time que gosta de assumir o protagonismo. Então é uma coisa que a gente vai ver, claro, o Milito é um cara muito inteligente, eu tenho certeza que ele vai rever isso aí para que a gente volte melhor nos próximos jogos. Tá aí então a resposta do Hulk, realmente era uma alternativa. Se você traz o seu bloco mais para trás, começa a trabalhar a bola mais no seu campo de defesa e tenta atrair o time do Peñarol, e poderia dar certo, porque já era segundo tempo e o Peñarol precisava ganhar o jogo, apesar de um empate também não ser péssimo resultado para eles, a torcida jogando para cima, eu acho que o Peñarol poderia sim se expor um pouco, mas isso tudo é muito de discurso de engenheiro de obra pronta, assim, depois que deu errado, se a gente fizesse isso, se a gente fizesse aquilo, fato é que cabe ao Milito pensar em alternativas, e essa que o Hulk sugeriu poderia sim ser uma delas, né? Recuar um pouco o time, atrair um pouco o adversário para aí quebrar essa linha de marcação e tentar agredir, mas o Atlético não fez isso. Até a reta final do jogo o Atlético seguiu insistindo na proposta original, que era ter a bola, ocupar o campo de ataque e tentar resolver o jogo ali em uma boa jogada individual, numa bola parada, que aliás eu acho que merece ser melhor trabalhada. Para esse tipo de jogo, o Atlético precisa ter mais alternativas em bola parada resolve jogo, foi o caso ontem contra a gente, tem que ser o nosso caso, a nosso favor também em vários jogos da temporada. A gente tem o Scarpa, que é muito acima da média na cobrança de escanteio, de faltas levantadas na área, a gente tem bons cobradores de falta, o próprio Scarpa, o Hulk, o Maurício Lemos já provou que tem essa qualidade também, entre outros jogadores. Então a gente precisa trabalhar esse tipo de jogada, porque ontem ela nos vitimou e a gente precisa também usá-la a nosso favor ao longo do ano. Fato é que o Atlético não adotou essa postura que o Hulk, depois do jogo, falou que poderia ter sido adotada. O tempo foi passando, o Atlético tinha a bola e o Peñarol tinha o Léo Fernandes, que é um jogador que bate muito bem na bola. Quem acompanhou a passagem dele pelo Fluminense sabe, é um cara diferenciado e por isso o Atlético tinha que evitar fazer faltas perto da área, isso é óbvio. O Igor Gomes cometeu faltas bobas ali, beleza, você tá perto da área, nenhuma falta é 100% boba, porque você tá tentando ali defender, tirar o espaço do jogador e acaba cometendo a falta, não é aquela falta idiota lá no meio do campo com o jogador de costas pro gol, mas ao mesmo tempo tem que evitar mais, né? Então o Igor também tem uma parcela de responsabilidade nessa derrota, por isso foram faltas ali que acabaram gerando os gols do Peñarol. Na primeira, uma cobrança impecável do Léo, que não tem o que falar, a bola explode no travessão e na sobra o Alisson tenta cortar, aliás é um risco que você corre, né? O Milito tirou vários jogadores de defesa e colocou o time mais pra frente para tentar ganhar o jogo, e isso ninguém pode tirar do Milito, ninguém pode criticar a coragem dele, é um treinador que quer ganhar o jogo o tempo inteiro, e ontem
mais uma vez provou isso, não deu certo, mas perdeu o jogo tentando ganhar e não tentando segurar o 0-0. Mas quando você tem muitos jogadores ofensivos, você corre o risco de, numa jogada como essa de defesa, nesse caso, quem estava dentro da área para tentar tirar depois que a bola pega na trave, era o Alisson, que é um garoto e atacante. Então vocês já viram aquele típico lance que um zagueirão tá na área e toma uma decisão bizonha, errada, chuta mal, toca errado, e a gente fala assim, pô, falta o cacuete do atacante para esse cara. O cara não sabe o que ele tem que fazer quando ele tá perto da área adversária. E nesse caso vale para o atacante também. O atacante, quando tá dentro da área defendendo, falta o cacuete de defensor, né, de posicionamento de corpo, de ocupação de espaço, de tempo de bola para cortar aquela bola de cabeça. O Alisson não foi bem ali no lance do rebote, não é a função dele, é primordial defender. E a bola acabou sobrando, infelizmente, no pé do Lucas Hernandes, que no Atlético teve uma passagem péssima, medonha, ninguém sente saudades e marcou um gol ali, provando mais uma vez a eficiência da lei do ex no campeão del Siglo. 1-0 para o Peñarol, o Atlético não mudou muito o seu jeito de jogar, claro, partiu para frente ali para tentar o empate, e pouco tempo depois a outra falta, essa um pouco mais longe, e eu acho discutível em relação à postura do Everson no lance. Eu até tuitei ontem, depois do jogo, que o Everson foi mal. Eu acho, sim, que ele teve algumas falhas no jogo, uma inclusive antes do lance da primeira falta, ele sai mal do gol, na minha opinião, o Atlético afasta provisoriamente a bola ali, logo depois o Igor comete a falta, que o Léo bate muito bem e gera o gol do Lucas Hernandes. Então o Everson tem sido menos eficiente, no meu entendimento, nas saídas de bola, por isso a crítica. Mas no segundo gol, eu acho assim, eu ouvi o Everson na zona mista, porque eu queria a percepção dele, ele alega, ele argumenta que ele chegou no limite da bola e ele não dava para direcionar a bola para o lado, enfim, se ele não chega e a bola entra direto, como ele disse, talvez muitos de nós não estivéssemos aqui criticando a postura do Everson. O fato é que ele chega no limite ali entre a trave e a linha, espalma ela para o meio e a bola cai no pé do jogador do Peñarol. É óbvio que há um erro defensivo, não do Everson, dos jogadores que estavam na área, para não deixar um jogador sozinho na frente do gol, né? Se a bola cai no pé dele, ele basta encostar na bola que ela vai entrar, foi o que aconteceu. Mas eu acho que talvez uma questão de posicionamento do Everson ou de tempo de reação poderia fazer com que ele chegasse mais inteiro naquela bola. Não foi uma falta tão próxima da área. Foi uma falta que tinha três jogadores do Atlético na barreira, mas não dá para tirar de forma nenhuma o mérito do Léo Fernandes, que bate realmente muito bem na bola. A falta foi muito bem cobrada, o Everson fez um esforço para chegar nela e a defesa deu mole no rebote ali e não conseguiu afastar. Já iniciando, até pegando esse gancho dessa jogada para falar sobre análises individuais, dois jogadores que eu vi muita gente reclamando ontem. O próprio Everson, a minha opinião, acho muito bom goleiro, acho acima da média, mas acho que esse ano tá cometendo mais falhas do que o normal, especialmente aquele jogo do Fluminense. Para mim ele falhou nos 2 gols, ontem no jogo contra o Peñarol eu acho também que falhou menos do que no jogo contra o Fluminense, mas eu acho que tem falhas do Everson ali, mas eu ainda não acho que é hora de trocar goleiro por causa disso. Não são aquelas falhas bizonhas que você fala assim, não, pelo amor de Deus, coloca esse cara no banco, não tá dando, tá num momento de confiança muito em baixa, tem que trocar. Goleiro confiança, a gente sabe, a gente tem um bom reserva, o Matheus Mendes é um ótimo goleiro, mas eu não trocaria ainda. Eu acho que o Everson merece ter mais uma sequência para provar que foi só uma fase ruim de fato e voltar a ter ótimas atuações, e caso, tomara que não, continue falhando, vire uma coisa sistemática, aí sim pensar numa troca no gol, beleza? A outra análise individual é sobre o Hulk, são 9 jogos sem marcar, o maior jejum de gols do Hulk com a camisa do Atlético foi em 2021, ele ficou 10 partidas, muito próximo desse jejum atual. Perguntei isso a ele na zona mista, ele até lembrou disso, falou, olha, em 21 eu fiquei 10 jogos sem marcar e terminei o ano artilheiro de tudo, não só artilheiro, né? Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, que é o mais importante. O próprio Hulk fala sempre que as conquistas coletivas estão à frente das conquistas individuais. Tomara que se repita, né? Que Deus abençoe as palavras do Hulk, mas o fato é que ele não vive um bom momento tecnicamente com bola. O Hulk já de alguns jogos para cá tem errado passes que ele não costuma errar, tem tomado decisões erradas, tem apanhado um pouco ali nos domínios de bola, nos momentos que ele atua como pivô. A condição física do Hulk facilita muito para ele proteger, segurar o espaço dele ali, evitar que o zagueiro se aproxime, mas ele precisa ter melhor eficiência neste aproveitamento ali de jogadas que ele faz o pivô.
E é uma crítica aqui sobre este momento do Hulk. Ele já provou a sua qualidade em vários momentos. Não estou falando aqui que o Hulk precisa evoluir tecnicamente no aspecto A ou B. Estou dizendo que nesses últimos jogos ele está menos regular nesse tipo de jogada, com a bola no pé, né? Com passe, com finalização, com domínio. Então o Hulk precisa melhorar nesse sentido, por mais que eu entenda, e eu até falei sobre isso no Twitter e perguntei isso ao Milito e ao próprio Hulk, que ele esteja se sacrificando muito pelo time, jogando de costas quase que o tempo inteiro. Ontem não foi um jogo que ele teve espaço para jogar, então ele sai da área, ele tenta segurar 1, 2, 3 marcadores às vezes para abrir espaço para os companheiros, e faz parte, pessoal. Eu não acho que o Atlético tem que jogar em função do Hulk, de forma alguma. Ele tem que jogar em função da equipe. O esquema do Milito já foi provado que é muito bom, né? Então, já que o Hulk está se sacrificando um pouco mais, paciência, que ele siga brigando com os zagueiros. Não acho de forma alguma que o Hulk tem que ir para o banco, como eu vi algumas pessoas falarem. Acho que é um jogador muito importante, que vai voltar à sua melhor forma com bola muito em breve. O próprio Milito falou isso, né? Eu sei que o Hulk, na hora certa, vai voltar a marcar. Quando o time mais precisar dele, ele vai marcar os gols. Aliás, vamos ouvir o que disse o Milito sobre o Hulk? Depois eu completo. Yo tengo mucha confianza en Hulky, por supuesto, y obviamente que él necesita hacer goles. A mí me gustaría mucho que haga goles, pero sé que su jerarquía, por su jerarquía, pronto comenzará a marcar goles. Y jugadores como Hulky, de tanta calidad y jerarquía, aparecen en los momentos donde el equipo más lo necesite. En ese sentido no estoy preocupado, estoy tranquilo. Me gustaría poder ayudarlo para que pueda marcar goles. Pero para que él pueda marcar goles necesitamos que el equipo juegue bien. Si el equipo juega bien, van a aparecer las situaciones de gol, y si aparecen las situaciones de gol, aumentan las probabilidades de gol, no solamente de Hulk, sino de cualquier jugador. Pero no me preocupa. Trabajaremos mucho para ayudarlo a que él pueda marcar goles como habitualmente lo hace. Pero a veces los delanteros pasan por momentos, rachas, donde cuesta hacer goles. Pero no pierden la memoria. Luego retornan y comienzan nuevamente a marcar. Y seguramente lo hará en el momento donde más lo necesitemos. Como fue con Cruzeiro en la final, partido de primer final, segunda final, penalti decisivo, apareció y hizo gol. Então, estoy tranquilo. Então tá aí a palavra do Gabriel Milito, e é isso, assim, ele falou muito bem, né? Pro Hulk ter as oportunidades, o time tem que jogar bem. E muitas vezes pro time jogar bem, o Hulk tem que estar fora da área, tomando porrada de zagueiro, escorando, enfim, errando 2, 3 lances, para em um que ele acertar, achar uma triangulação e acabar saindo um lance de gol. Então é o típico jogador que, como tem a bola o tempo inteiro, busca o jogo o tempo inteiro, não foge do jogo, ele vai errar muito. O importante é que ele volte a acertar com mais frequência, como a gente sempre viu e como a gente sabe que ele tem qualidade para isso, para o Atlético voltar a aproveitar o potencial ofensivo do Hulk com a bola no pé para achar seus gols, como sempre foi e como vai voltar a ser, tenho certeza disso. Sem desespero, aconteceu a primeira derrota, não foi uma noite feliz do Atlético, os jogadores individualmente estiveram abaixo, coletivamente o time não achou alternativas para vencer o Peñarol. Essa é a principal lição que fica desse jogo. O Atlético precisa sim treinar e encontrar alternativas para jogar contra adversários que se defendem muito bem, como foi o caso do Peñarol. Mérito do time do Diego Aguirre, parabéns para ele e para o time dele, mas cabe ao Milito encontrar alternativas. Já é uma demanda antiga da torcida do Galo, né, que o time tenha um pouco mais de repertório contra equipes que se fecham muito, mas faz parte. O time, quando é claramente superior tecnicamente ao adversário, passa por esse tipo de coisa. É assim no mundo inteiro. Qualquer campeonato que a gente vai assistir, se a gente pega um jogo de um time claramente superior ao outro, a gente vai ver o outro time se defendendo com linha de 6, como foi o Peñarol ontem, enfim, com 2 blocos muito próximos, como foi o Peñarol ontem, faz parte. O importante é achar alternativas. Então fica aqui o registro, né, inclusive dessa bola parada que eu mencionei, que eu acho que merece ser mais efetiva
positiva no ano do Atlético, a bola parada ofensiva. E outro registro que eu preciso fazer aqui antes de a gente fechar o vídeo de hoje, uma preocupação minha em relação à volância ali. O Atlético vai ao mercado no meio do ano, vocês podem ter certeza. Eu já trouxe aqui no canal que a zaga é uma prioridade, né, um zagueiro pelo lado esquerdo. Agora que outros veículos publicaram, eu vi o GE, a matéria da Laura Rezende, do Atlético monitorando a situação do Alonso, dá para falar que é sim um nome que tava, eu já falei aqui no canal semana passada que eu tinha alguns nomes no meu radar ali, o Alonso é um deles, não consegui apurar nada mais agressivo, né, se já há proposta, se a proposta está na mesa do Alonso, por isso não publiquei, queria esperar um pouco mais, mas agora que já saiu, estou aqui confirmando a informação da Laura Rezende do GE, que de fato procede o interesse do Atlético em trazer de volta o Alonso, mas a minha preocupação é em relação a essa volância, esse meio campo defensivo, porque ontem a gente perdeu o Otávio lesionado e certamente houve uma lesão. Nesse momento que você está vendo esse vídeo, pode ser até que o Atlético já tenha divulgado os detalhes da lesão, mas foi uma lesão muscular com certeza. O Alan Franco deve ser convocado para a Copa América, né, ou já talvez até tenha sido no momento que você está vendo esse vídeo. Então o Batalha virou zagueiro, então é uma posição carente que o Atlético precisa abrir o olho também em relação a essa janela do meio do ano, para a gente não ter que sofrer aí com reposições. Beleza? Muito obrigado a você que esteve comigo até o final desse vídeo, até o fim do Cabeça Fria. Grande abraço e até o próximo vídeo.